janeiro e fiquei um tempinho assim, Deus, o que eu preciso mudar no meu coração? O que eu preciso entregar para o Senhor? Para que eu possa entrar com mais intensidade na Tua presença. Para que eu possa realmente experimentar mais do Senhor. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, em algumas células, em alguns grupos, e muitos começam a desabafar falando, eu tenho saudades dos tempos antigos. Não no tempo que eu vivia longe de Deus, ou fora da presença de Deus, mas daquele tempo em que eu era apaixonado por Cristo. E eu simplesmente vinha para o culto com alegria, dava minha oferta com alegria, e tudo que eu fazia era simples, era aquela tal da singeleza de coração que aparece em Atos, né? Cada um com tanta simplicidade, mas servindo a Deus com muito fervor. Então isso é um clima geral na Pão. Você se sente assim, irmão? Eu me sinto assim. Muitas vezes eu me sinto assim. Isso não tem outro meio. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos entender que na palavra Ele diz que o caminho já está aberto e nós podemos recorrer a Ele. Nós podemos chegar diante desse Deus maravilhoso, desse Pai que está no céu, que é santo, e falar, Senhor, venha o Teu reino aqui na terra e faça a Sua vontade. Esse, na verdade, não é exatamente o mote da pregação, mas está dentro da pregação. Nós queremos que o reino do Senhor seja manifestado aqui na terra. Nós queremos participar desse reino. Nós somos participantes desse reino. Então a mensagem de hoje, ela tem esse intuito de revelar um pouco as preciosidades do reino e causar no nosso coração aquela vontade de Deus, eu quero viver esse reino na terra. Eu não quero esperar morrer e ver, nossa, o céu é lindo. Não, o céu já pode ser lindo agora, amém? Vocês creem, irmãos? Temos que crer nisso, porque o Senhor é presente, o Senhor está perto, principalmente daqueles que se dobram para buscar a presença dEle. Ele se agrada e Ele se revela com certeza. E aí, só para terminar o testemunho, né, para não ser muito prolixo, eu comecei a orar pelas pessoas que eu tenho chamado para ir no dia 23. Algumas pessoas já estão falando, meu amigo está confirmando, ele vai lá, ele não é cristão, não sei quem é desviado e vai estar lá e tal. E as pessoas estão chamando, as pessoas estão se mobilizando para isso. E eu tinha chamado 3 pessoas que, em alguns eventos de célula, eles já têm ido, né? Mas eles ainda não conhecem exatamente a Cristo, não conhecem o Jesus da Bíblia, né? E a gente fica numa discussão de religião e tal, mas eu gostaria que eles conhecessem a Deus. E um deles falou que não poderia ir, né? Aí eu fiquei meio triste, eu comecei a orar, e aí quando eu terminei a oração, eu recebi a mensagem do meu amigo confirmando que ia. Falei, se eu não tivesse orado, tivesse reclamado, né? Pode ser que o cara nem tivesse tido aquele toquezinho do Espírito Santo para falar, não, vai lá, vai ser bom esse dia. Então, graças a Deus, eu sei que o Senhor está movendo e é um dos dias só, né? Que a gente pode viver isso todos os dias, né? Mas esteja com expectativa de que o Senhor tem algo para fazer novo no nosso meio, na sua vida, na minha vida, e com certeza, em cada momento que nós nos reunimos como corpo, nós vamos manifestar esse reino na terra, amém? Nós vamos falar da preciosidade do reino. Muitas pessoas, muitos cristãos, quando eles começam a testemunhar de Jesus, eles já têm uma certa familiaridade com o evangelho que é pregado por aí, né? Então, se eu perguntar para qualquer um aqui, pedir para você levantar, ficar de pé e falar um pouquinho do que é a salvação em Cristo, você talvez, não necessariamente com essas mesmas palavras, vai dizer assim, Jesus veio para a terra, Ele viveu entre nós, Ele morreu por nossos pecados, pelo meu pecado, e Ele ressuscitou. E aí, quando Ele ressuscitou, Ele ainda ficou um tempinho aqui e tal, e de repente Ele ascendeu aos céus, foi ficar à direita do Deus Pai e mandou o Espírito Santo para estar com a igreja. Glória a Deus. É isso o Evangelho. Muito bonito, muito simples, muito prático, porque Ele veio. Mas aí talvez essa frase que a gente já está condicionado para falar, ela não completa a obra de Cristo. Porque Jesus veio sim para a terra, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e foi para os céus. Mas Ele veio inaugurar o reino dEle na terra. E isso é talvez uma das coisas mais importantes. Porque antes, né, se você for lá em Colossenses, a Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, o reino do Filho do Seu amor. Então antes a condição no mundo era uma. E quando Jesus veio, Ele falou, agora é chegado o reino de Deus. E aquele que preparava o caminho antes da vinda de Jesus, sabe o que Ele falou? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João Batista simplesmente ia anunciar a vinda de Jesus. E ele anunciou. Ele falou, arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Só que aí apareceu Jesus na história. E ele falou, o reino de Deus é chegado. Ele inaugurou o reino de Deus na terra.
Isso é maravilhoso, porque a gente não pode perder essa ideia de vista, de que o reino de Deus já está aqui na terra. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus é algo precioso. E o que consiste o reino de Deus? Parece tão estranho a gente falar do reino de Deus, porque de repente a gente tem áreas de dificuldade, por exemplo, na nossa família. Deus, todo mundo é cristão aqui, mas é mó quebra-pau, né? O que acontece? O reino de Deus não está estabelecido aqui? No meu trabalho eu não consigo testemunhar de Cristo, eu não consigo viver aquela fé que eu prego para os meus amigos. Aqui eu não consigo, parece tão infrutífero, parece que eu estou inativo. Mas o reino de Deus está lá também. Então existem alguns detalhes que a gente precisa talvez mergulhar um pouquinho para saber e explorar essas preciosidades do reino. Por exemplo, se você vê essa realidade do reino, o que é um reino? Primeiro, o reino tem um rei. E esse rei, ele não é um cara assim, que fica pisando em ovos. Não, ele determinou, está determinado. Esse rei falou, é assim. Não tem outro termo. Então, o nosso Deus já estabeleceu a ordem para esse reino. E aí você vai para uma outra etapa, né? Além de ter alguém que reina, tem alguém que se submete a esse reinado. Nós somos o povo de Deus. Nós somos parte desse reinado. E nós devemos, com certeza, nos submeter a esse Senhor. E outra questão do reino. Você fala assim, a Inglaterra é uma monarquia. Onde ela fica? Fica naquela ilha lá grandona, tal, perto da Europa. É um lugar físico. Um reino, Jesus quer reinar não no ar. Ele quer reinar em lugares físicos. Ele quer que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali seja estabelecido o reino. E ele nos envia, ele nos comissionou para isso. Então, existe também um aspecto físico do reino, um aspecto geográfico. Existem áreas que você vai que o evangelho, ele parece que ainda não brotou do chão. Ainda é aquela sementinha que foi lançada e está esperando para crescer, está esperando para ser regada. Isso você pode estender para um lugar no Brasil, um lugar no mundo, ou até mesmo no coração das pessoas. Existe um lugar que o reino de Deus acontece e ele opera. E terceiro, desculpa, esse é o terceiro, né? O quarto é que existe uma legislação para o reino funcionar. Lógico, a palavra do rei falou, está falado, mas existem as regras. E aí nós vemos que Deus sempre se preocupou com isso. Deus, desde que ele chamou Abraão, ele sempre estabeleceu termos, inclusive a aliança dele. Então, no reino, nós também temos esses... Não é uma legislação no sentido de, se eu cumprir isso tudo, eu vou estar bem aceito. Não. Mas existe uma sequência, existe uma ordem para esse reino funcionar. E em Jesus a mesma coisa. Porque o que nós vamos ver agora são trechos de momentos em que Jesus parou, olhou para os seus discípulos e começou a ensinar coisas importantes a respeito do reino. Então, tudo isso envolve o reino de Deus. E se a gente não enxergar essas preciosidades no reino, provavelmente a gente não vai desejar esse reino. E esse talvez seja o problema de muitos cristãos. A gente sabe que Jesus veio, morreu, ressuscitou, que ele liberta, cura, restaura. A gente fala isso, né? Mas e na nossa vida? Onde está o reinado de Cristo? Onde Jesus consegue ser realmente o Senhor, estabelecer ali o seu domínio, o seu poder, e a gente se submete a essa autoridade. Então, nós precisamos descobrir essas preciosidades do reino. E o primeiro ponto nós vamos falar sobre os valores do reino. Porque o reino, acima de tudo, ele é um reino que é inabalável. Ele é um reino que está firmado por causa da palavra de Deus. Jesus veio inaugurar essa era, ela já está inaugurada e nós estamos vivendo. Por isso que a oração, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa oração do Pai Nosso, fala, venha o teu reino. Que constantemente nós precisamos ganhar áreas para o reino, nós precisamos expandir esse reino. E cada um aqui foi incumbido por Deus de avançar o reino de Deus. Vamos ler primeiramente só as bem-aventuranças, né? Mateus 5. E eu sempre falei um pouquinho do Sermão do Monte nas pregações. Eu acho que quando Jesus olha para as multidões e de repente fala para os discípulos coisas específicas, é como se ele olhasse para a igreja e falasse, igreja, existe uma multidão aí fora. Existe lá no seu trabalho muitas pessoas. Talvez algumas até mostrem interesse em me conhecer. Mas vocês, igreja, vocês, meus discípulos, eu quero dizer algo especial para vocês. E é isso que ele fala aqui nesse trecho. Ele começa falando assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles
é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus senta, olha para os discípulos, olha para nós cristãos hoje e fala essas palavras. E antes de detalhar, eu não vou ficar classificando cada característica que ele trouxe aqui das bem-aventuranças, mas uma coisa que a gente precisa observar, o reino de Deus, ele só vai existir onde Jesus Cristo é conscientemente reconhecido. Se nós chegarmos num lugar como cristãos e nós entendermos que nós somos representantes de Cristo ali e que nós queremos e devemos levar o reino para lá, isso vai ser algo que Cristo vai reinar, vai ser um lugar que Cristo realmente vai operar através de nós. Agora, se não há essa consciência de que Jesus está aqui, por exemplo, na igreja, pode parecer um clube, né? A gente chega, vamos cantar umas músicas, a gente ouve um cara lá falando por algumas horas, ou alguns minutos, né? Para alguns que estão torcendo, alguns minutos pregando a palavra de Deus, e depois a gente vai viver a nossa vida. Isso acontece muito, desculpa, não quero ser um cara que julgue e tal, mas muitos são assim, na igreja católica. Eles vão para a missa, cumpriu a atividade deles, acabou. Já fiz minha parte com Deus. Agora vou viver o restante para mim. E isso com certeza pode acontecer na igreja evangélica. Por quê? Porque são pecadores que estão indo buscar a Deus e muitas vezes não têm essa noção. Então, se nós entrarmos aqui no culto e começar com essa percepção, Jesus está aqui. Jesus está aqui na igreja. Ele quer falar comigo hoje. Eu não preciso esperar o ministro começar a cantar. Eu não preciso esperar o pregador começar a orar. Eu quero vir aqui buscar o Senhor. Porque eu estou aqui com meus irmãos. E aí você tem essa consciência. Então, onde existe essa consciência e a gente reconhece que Jesus é soberano, com certeza o reino vai se manifestar. A mesma coisa na nossa casa. De repente está lá numa discussão, uma coisa mais acalorada. Opa, peraí, quem que reina aqui nessa casa? O Senhor Jesus. Então eu me calo, me humilho, Senhor, me humilho diante da sua poderosa mão para que no tempo oportuno o Senhor me exalte, né? Agora não é o tempo de me exaltar, deixa Deus me exaltar, deixa que no momento certo as coisas vão se encaixar. Então, onde o Senhor é reconhecido, o reino de Deus existe. E com certeza, você estar no reino é sinônimo de você desfrutar da salvação. Não é aquela ideia de tipo, agora eu conquistei Cristo, Cristo me conquistou, eu estou salvo e beleza. Não, você estar no reino é sinônimo de você já desfrutar essa salvação. Por isso que eu falei, não vamos esperar chegar lá no céu, né, os anjinhos com harpa, cantando músicas bonitas. Nossa, agora estou no céu, que lindo. Nossa, esse irmão está aqui. Nossa, nem pensei que ele ia chegar aqui. E aí começa, né? Não, agora é o momento. Às vezes eu falo com algumas pessoas, falei, cara, você pode escolher o Senhor que você vai servir. A gente vai falar disso mais para frente. Você pode escolher adorar a Deus ou qualquer outra coisa. Mas os irmãos, você não escolhe, porque é Deus que escolheu os irmãos. Então, querendo ou não, mesmo havendo discórdias e divergências, aquele irmão foi escolhido por Deus. Então, isso já significa desfrutar a salvação, compartilhar a comunhão com os irmãos. Aliás, é um ponto que a gente pode pensar, né, para o nosso churrasco. Senhor, o Senhor está aqui, nesse momento de confraternização. Nós queremos falar do Senhor, nós queremos encher esse lugar com a Tua presença, a gente quer que esse reino seja manifestado neste lugar. Nós queremos desfrutar já dessa salvação. E a nossa motivação não é porque a comida é boa, não, mas porque nós estamos com os nossos irmãos. E os nossos irmãos participam desse partir do pão. Então, isso é desfrutar a salvação. Nós envolvermos em tantas atividades, por exemplo, da igreja, já é desfrutar a salvação. Você participar do ministério, Deus, eu sou um pintor, cara, eu gosto de pintar parede. Nossa, a igreja está precisando pintar parede, eu vou lá, vou me prontificar. É meu ministério. O cara se sente impelido pelo Espírito Santo a fazer essas coisas. Eu gosto de cuidado social. No ministério da igreja não tem, tudo bem. Então, Deus, me abre as portas. Coloca pessoas para trabalhar comigo. Ministério de teatro, quantas vezes a gente já falou dele. Ministério de intercessão, louvor. Nossa, eu sinto que eu não sei cantar muito bem, mas eu quero participar. Com quem eu devo falar? Primeiro com Jesus, depois você fala com o Niel. E aí vai ter uma classificação, vai ter uma avaliação. Aí, com certeza, se Deus te chamou, você vai ser selecionado. Brincadeira, mas é assim que acontece. O Senhor coloca no nosso coração essa vontade de servir no reino. E aí a gente começa a desfrutar da salvação. E um detalhe, só vai desfrutar dessa salvação, só vai conseguir entrar no reino quem nasceu de novo. Então as pessoas muitas vezes não entendem. Mas por que todo domingo? Mas por que eu tenho que tirar meu dinheiro e dar na igreja?
Mas por que eu tenho que estar lá com meus irmãos? Por que eu não posso estar em casa assistindo todo o culto na internet? Porque isso não é comunhão. Faz parte, de repente você ficou doente, de repente você tem uma necessidade, seu pneu furou. Amém, existe a tecnologia. Mas o estar em conjunto, o estar num corpo, isso manifesta o reino de Deus. Então aqueles que nasceram de novo, eles têm desejo de estar com os outros. No começo da minha conversão, eu lembro que, eu já falei para todo mundo, né? Eu sempre falava que pastor e padre era tudo bandido, que não precisava ir na igreja para buscar Deus. Só que chegou um momento em que eu estava nascendo de novo e eu falei, eu preciso estar na igreja, eu quero conhecer um grupo. E aí Deus me trouxe aqui, ó, que bênção. Não sei se é bom para vocês, para mim foi. Mas Deus me moveu para estar aqui. E de repente, nós passamos por altos e baixos, nós tivemos vários desafios, nós tivemos desavença, nós tivemos bate-boca muitas vezes, mas nós também tivemos cura. Nós também experimentamos libertação. Nós aprendemos a palavra de Deus. Nós crescemos no convívio, na comunhão, nessa intercessão. Eu falei uma vez, né, para a Jane e para o Sandrão, essa área da intercessão, da oração, eu sou um cara fraco, eu preciso de vocês. Eu preciso estar junto com irmãos que saibam orar, porque eu preciso aprender a orar mais. Eu quero ter mais fervor, eu quero entrar na presença de Deus com mais intensidade. E isso não é um esforço humano, mas aí o corpo vem, cada um com seus dons, e começa a somar e se manifesta o reino de Deus. O reino de Deus, como Jesus estava falando ali nas bem-aventuranças, né, ele fala, felizes são aqueles que possuem essas características. Porque o reino de Deus fala sobre o coração, principalmente. Esses valores, eles têm que estar arraigados no nosso coração. Não adianta eu chegar aqui e falar, bom, pobre de espírito é isso. Você pode pegar um dicionário bíblico, você vai ter uma referência melhor do que eu vou dar. Você pode chegar e abrir qualquer pregador da internet para falar sobre humildade, sobre os que choram, sobre os misericordiosos. Mas a questão é a gente pegar isso e aplicar na nossa vida. Porque se vocês perceberem, por exemplo, felizes os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Nós queremos o reino? Nós queremos dizer que nós já estamos participando desse reino? Então nós precisamos buscar ser pobres em espírito. Jesus não estava falando, vocês são pobres em espírito. Ele fala, bem-aventurados que são pobres de espírito. Ele não classifica o cristão automaticamente como um cara manso, como um cara misericordioso. Tem vezes, cara, se você pegar os seus pensamentos aí que você tem no decorrer do dia, você fala, será que eu estou me comportando como o Sermão do Monte? Eu mesmo já me perguntei várias vezes, esse pensamento que está tendo aqui agora na minha mente, será que tem a ver com pureza de coração? Porque só os puros de coração verão a Deus. E eu quero ver Deus na situação, só que meu coração não está puro. Então você vê que Jesus vai dando uma baliza, fala, ó, cara, tem a multidão, mas vocês são meus discípulos. Vocês fazem parte desse reino. E nesse reino, é assim que funciona. Então, são várias características que falam dessa nova realidade, desse novo nascimento, desse novo caminho que foi trazido por Cristo. Então, coisas do coração. Por isso que nós temos que sondar o nosso coração, as nossas motivações. Deus, por que eu faço isso? Por que eu tenho esse pensamento a respeito daquela pessoa? Por que eu ajo assim em determinada situação? Tudo tem a ver com o nosso coração. E só vai entrar no reino de Deus quem nascer de novo. E só nasce de novo aquele que vai até Cristo. E aí Jesus, ele, não querendo logo, vamos dizer assim, eliminar todos esses termos que a gente leu, mas Jesus ele vai passar dessa parte do coração para uma coisa mais prática. Ele vai falar o seguinte, a gente pode ler o próximo trecho, que é o versículo 13 a 16. No Mateus 5, 13 ao 16. Ele fala assim para os discípulos, depois que ele fala todas essas características que está no ser do cristão, do cidadão do reino. Ele fala, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. E ele fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então Jesus ele começa a falar as coisas que tem que ter no nosso coração, as coisas que nós precisamos desenvolver, essas preciosidades do reino. Você ser manso, você ser misericordioso, você ser um pacificador no dia de hoje, é algo muito valoroso. A gente só não quer pagar o preço para ser, mas Jesus está falando, felizes são aqueles que agem dessa forma, porque eles têm tudo a ver com o reino de Deus. Vocês são meus discípulos, então busquem essas coisas. Que esses sejam os valores que permeiam a sua vida. Mas para quê? Aí ele dá uma ação prática. Porque vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal que estão na terra. Então aqui, essa questão vai falar
sobre influência. Você não é sal para ficar jogando videogame 24 horas por dia. Você é sal para influenciar. Você é sal para pegar essa vida com Cristo, essa vida no reino e levar para onde você for. E isso vai influenciar outras pessoas. A história da luz é muito interessante, né? Porque a luz, se tudo tiver aqui um breu, tiver tudo escurão, e você acender um fósforo, ou uma lanterna, né? O celular, que é mais moderno, fósforo já é da outra era, né? Você pega o celular e liga ali, né? Aliás, eu estava vendo o show da Adele. Estava vendo não, uma parte, tá, gente? Eu não fiquei lá vendo o show da Adele. Hello. Ela fez o seguinte, ela fez uma coisa legal. Eu creio que ela não foi a primeira pessoa a fazer. Mas ela falou assim, apaga todas as luzes. E ela falou, cada um que tem lanterna no celular, ou que consegue iluminar o seu celular, aperta aí o botãozinho, né? E todos estendem o celular para cima. E ela falou, isso aqui parece um céu estrelado. E era muito bonita a cena, porque você via cada luzinha ali brilhando, e sei lá, tem uns caras que acho que não sabem como funciona o celular, fica demorando para ligar, né? Aí você vê tudo escuro, 1, 2, 3, daqui a pouco milhares. Se você pegar essa ilustração e enxergar a igreja na terra dessa forma, é muito bonito. Está tudo escuro, o mundo está em trevas. E aí, de repente, acende uma luzinha aqui, outra ali, uma comunidade, a igreja, pá! E aí começa, a luz vai se espalhando e vai iluminando o caminho das pessoas. Então, quando Jesus fala, vocês são a luz, não é um mérito, nossa, eu sou a luz, né? Estou no centro agora, eu sou o holofote, ó, o Batman, né? Não. Nós somos a luz para influenciar, para alcançar, para iluminar. Então, quando Jesus fala, vocês são o sal, vocês são a luz, ele está falando sobre influência, e ele fala sobre, para que brilhe a luz diante dos homens, e eles possam ver as suas obras, e glorificar o Pai de vocês. Em outras palavras, o rei desse reinado. Olhar para vocês e saber, olhar para mim e saber, nossa, esse cara serve a Cristo. E esse Cristo, ele reina num reino que não é abalado. A nossa terra, o nosso mundo, ele é tudo que tem aqui, tudo é temporário. Tudo é instável, tudo é perigoso, tudo é... Não dá para confiar. Mano, o cara investir em petróleo, sei lá se dá para fazer isso. Hoje o cara está mó triste, por quê? Porque desvaloriza. Eu fiquei pensando, como é que desvaloriza o petróleo se era um negócio que todo mundo queria antes? E aí eu fui tentar ler lá, não entendi nada, depois o Jason me explica, alguém que tiver essa competência. As ações da Petrobras, por exemplo, eu lembro que quando teve a primeira crise, não lembro a data, eu nunca fui muito envolvido com isso, um amigo meu trabalhava com investimento na bolsa, e ele falou assim, que um cliente do pai dele falou, caiu? Compra. Como assim? Compra, pode comprar. Aí caiu um pouquinho mais, ele compra mais, comprou mais. De novo, caiu mais um pouquinho a Petrobras, compra. A única coisa que eu sabia de ações é que a Petrobras era muito cara. Comprar ações da Petrobras era para quem realmente tinha dinheiro. E que não valia você investir porque era muito caro a ação e tal. E aí ele falou que o japonês lá resolveu fazer isso porque ele viu uma oportunidade. Só que eu espero que ele tenha vendido as ações antes de chegar desses anos atuais, porque senão ele perdeu muito dinheiro. Então assim, tudo é volátil. Inclusive, irmãos, os relacionamentos hoje. Eu lembro que eu não sei, provavelmente hoje continua assim, mas sempre tinha aquele cara da escola, que ele era como é que ele chamava isso? É o cara que é a evidência lá da escola, todo mundo vai atrás. Alguém arrisca um nome aí? O popular. O nerd era eu, mano. Hoje os caras seguem os nerds, naquela época não, né? Naquela época tinha que ser como é que é? O popular. Se o cara fosse popular, né, o cabelo que ele usava, a roupa que ele usava, aí você ia tentar se assimilar ele para ser aceito. Então os valores também mudam. Antigamente usar bigode era legal, hoje é ridículo. Eu queria estar com bigode, mas eu não posso, porque a moda não permite. A barba, né? Ah, faz a barba, tá com cara de mendigo. Hoje em dia você vê os caras barbão, tal, não tá nem aí, né? Por quê? Porque é moda. Mas um dia vai passar, os filhos vão olhar a foto, nossa pai, como que você deixava essa barba desse tamanho? E assim vai. Então, no mundo as coisas são muito passageiras. Eu fiquei pensando, fala um cara assim, tipo, referência mesmo, que nem, vamos supor, o Caio Fábio, não foi da minha época, mas Caio Fábio era um pregador brasileiro, da época dos nossos pais, e o cara era uma referência gritante, assim, no meio cristão, vários livros, várias pregações. Se você botar hoje, Caio Fábio 2016, e ouvir as coisas que ele está falando, você fala, não é o mesmo cara que meu pai ouvia. Inclusive, no seminário tinha um moleque que recebeu o nome de Caio Fábio em homenagem ao Caio Fábio. Hoje, talvez o pai esteja meio arrependido.
Por quê? Porque as coisas do mundo são abaláveis, elas são transitórias, elas passam. E aí a gente falou dos valores do reino, dessas questões que envolvem o nosso coração. A gente falou da ação que nós temos que fazer aqui na Terra. E a gente entende que o mundo é esse lugar, esse cenário que a gente traçou agora. E aí o estranho é, por que nós não investimos tudo que nós temos nesse reino? Se eu falo para você que amanhã a Petrobras vai quebrar, vai falir, você vai comprar a ação desses caras? E todos os lugares que é pregado o evangelho, a gente fala, o mundo vai acabar, o mundo vai ruir, o mundo já está ruindo, o mundo não é confiável. E os cristãos se apegam ao mundo. Os cristãos querem fazer um nome aqui na terra. Muitos de nós nos apegamos às coisas materiais. Então eu vejo que isso tem a ver com o que nós vamos falar logo a seguir, mas o que você separa tempo para fazer? Quando você, por exemplo, tem algo que você ama muito, que você gosta pra caramba, ou de repente tem um lugar lá daqui a, sei lá, 300 quilômetros, você fala, não, mas lá tem uma picanha da hora. Você pega o carro, pega os 300 quilômetros, paga os pedágios para comer aquela picanha. Por quê? Porque vale a pena, porque é valor. E você coloca aquilo como algo, uma meta. Não, eu quero aquilo, eu preciso comer aquilo. Por exemplo, o catupiry lá de, como é que é? Esqueci a cidade, cara. De Bebedouro. Estava pensando na laranja. A gente trocou umas ideias. Então já pensou, o Jason falou, lá tem a melhor pizza de catupiry do Brasil, velho. Eu falei, não, eu preciso ir lá um dia. Mas eu não vou pegar meu carro saindo do culto e ir até Bebedouro só para comer a pizza. Mas talvez o Jason, que é da terra, fala, não, acho que vale a pena. Acho que eu vou saindo daqui hoje, quem quiser carona, eu estou indo para lá. Por quê? Coisas que nós consideramos importantes, nós colocamos na prioridade da nossa agenda. E nós estamos fazendo esse comparativo com o reino, com os valores do reino, com os valores do mundo, exatamente para entender onde está o nosso coração. Porque as coisas do reino, as coisas que têm valor, o que são? Por exemplo, santidade, justiça, amor, essa vida com Deus. Essas coisas são importantes, nós sabemos que são importantes. Mas o quanto de fato nós estamos priorizando, o quanto de fato eu e você, nós estamos querendo alcançar mais. Quando eu leio assim, os misericordiosos obterão misericórdia. E aí tem tantas parábolas na Bíblia que falam sobre isso. O credor incompassivo. O cara, devia a mó merreca lá, e o cara quis matar o cara. Mas ele foi perdoado de uma dívida muito maior. Quantas vezes a gente não age assim? Então, essas bem-aventuranças não é só para classificar. Nossa, você é um cidadão do reino, então você tem que ter isso, cara. Se você não for pacificador, eu vou te cobrar, porque você tem que ser pacificador. Não é isso. Mas esses valores a gente tem que buscar constantemente na nossa vida cristã. Se nós queremos as preciosidades do reino, nós precisamos buscar viver os valores do reino. E isso precisa ser uma prioridade, não as coisas que são da terra, as coisas que são passageiras. E a gente entra no nosso segundo ponto. A gente vai falar agora da oração do Pai Nosso, principalmente. O próximo ponto, busque primeiro o seu reino e a sua justiça. Esse é um trecho muito famoso, existem várias músicas, né? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas, depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nessa palavra, mas o segundo ponto vai falar sobre isso. Uma vez que a gente entende as preciosidades do reino, que a gente entende que o reino possui valores que são diferentes do mundo, então a gente quer buscar primeiro esse reino. A gente quer se dobrar e buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. E aí nós vamos ler Mateus 6, do 9 ao 10. Se eu não me engano é a oração, né? Vocês orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus está falando de prioridade. Primeira coisa que Jesus faz, ele reconhece a santidade do Pai. Pai, o Senhor é santo. O Senhor está no céu, o Senhor está acima de nós. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. E depois ele fala, venha o teu reino. A prioridade de Jesus é que venha o reino. Ele não fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, esses discípulos cabeça dura, ensina esses caras, porque está difícil, faz eles entenderem as coisas da palavra, faz eles andarem sendo misericordiosos. Não, Jesus falou, venha o teu reino. Venha o teu reino. Porque onde o reino está, aqueles que têm o coração, aqueles valores, eles vão adentrar no reino. Aqueles que nasceram de novo vão olhar e falar, eu quero estabelecer o reino de Deus. Essa é a minha prioridade. Então Jesus está falando aqui de prioridade. E ele fala, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu já falei, no céu ninguém discute com Deus, cara. Nem na terra, na verdade, né? Que a gente tenta ter um jeitinho de discutir com Deus, mas, cara, Deus é soberano. E ele fala, aqui na terra como no céu, porque no céu ninguém vai chegar, não, Deus não concorda. Ele fala, como assim não concorda? Não, o cara que tentou fazer isso se deu mal. Enfim, Deus é soberano. E eu vejo assim, as nossas prioridades, isso não é uma coisa que talvez a gente pergunte isso durante todos os nossos cultos.
mas é uma pergunta que deve ser dirigida a nós cristãos. As nossas prioridades, elas têm sido dirigidas para nós mesmos? A nossa prioridade tem a ver só com o meu conforto, com a minha riqueza, meu status, o meu poder? Tem gente que busca poder. Ou essas prioridades são voltadas para Deus? Isso é algo que tem a ver com a nossa fé pura e simples na palavra de Deus. Quando Jesus fala do Sermão no Monte, tantas coisas, ele fala sobre o pensamento, sobre os olhares, sobre o comportamento, ele está realmente perguntando, você quer de fato entrar no reino? Você de fato quer ser um cidadão do reino? Então qual que é a sua prioridade? Se você quer ser luz, você quer ser sal, você está se dispondo a me seguir, você sabe que você tem que mudar suas prioridades? Então Jesus está falando isso conosco. Se nós queremos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, então nós precisamos alinhar as nossas prioridades. E aí Jesus, ele não pega leve não, ele deixa o caminho mais estreito ainda. Ele começou a falar, beleza, ó, esse aqui é a característica do cidadão do reino, você tem que ir caminhando por um caminho mais estreito, você vai ser luz, vai ser sal, você vai ter que influenciar, você vai adiante e você vai ter outras prioridades. E agora ele vai falar outra coisa. Mateus 6, do 24 ao 25. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, pode passar, com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então Jesus está falando de comportamento, de ação, daqui a pouco ele fala, você não pode servir dois senhores. Isso aqui é um choque, cara, porque todo mundo quer servir a Deus, todo mundo quer chegar e conhecer a Deus, todo mundo quer viver o Evangelho, a palavra de Deus. Mas de repente ele fala, você não pode servir a dois senhores. E ele deixa bem claro quem é o outro senhor. O dinheiro, as riquezas. E eu fico pensando, cara, naquela época não tinha iPhone. Naquela época não tinha as marcas que nós temos hoje. Os caras usavam todas aquelas batas meio bege, né? Pelo menos a ideia que eu tenho. Falei, nossa, cara, eu quero comprar uma bata igual a do Pedro. Não, não tinha isso. Não é? Mas aí você pensa, cara, Jesus está corrigindo os caras para não viver indo atrás de riqueza. Para não se apegar ao dinheiro. E ele estava vendo as multidões não tinham nem o que comer. Então imagina o que ele está falando aqui. Porque hoje em dia tem sentido. Fala, não se apega ao dinheiro, cara. Porque hoje que a gente fala do capitalismo, fala do imperialismo, fala de bolsa. Naquela época não tinha essas coisas. Tinha sim o comércio, beleza. Né? Não vou ignorar a história, também não sou idiota. Mas eu não consigo entender, cara, como Jesus, a palavra é tão profética. Ela chega até nós e nos incomoda até hoje. Você não pode servir ao Pai Nosso que está no céu e ao dinheiro ao mesmo tempo. Além de você mudar suas prioridades, os seus valores, você tem que escolher a quem você vai ser fiel. Isso aí é de arrepiar, cara. Para mim, é tentar realmente trazer aquele abalo sísmico para ver se a nossa fé está firmada. Porque, na verdade, isso aqui fala de necessidade. Ele começou a falar de comida, de roupa, de outras coisas. Ele está falando de materialismo. Parece que ele está falando para o homem no século 21, gente, acorda, vocês não podem servir dois senhores. Porque ou você vai amar muito um e vai desprezar o outro, ou você vai dedicar tempo para esse e desprezar aquele. Não tem como. Escolha um. Jesus chegou ali, tipo, quer casar comigo, sim ou não? Né? Aquela pergunta fundamental. Se é não para sempre. Se é sim para sempre. Então eu chego nesse ponto. E olha que interessante. Quem não serve a Deus, como eles chamam, gentios, pagãos, esses caras, eles priorizam as necessidades materiais. Eles focam nas necessidades materiais. Porque Jesus começa a falar de roupa, de comer, de beber. E aí tem um cara chamado John Stott que ele chama isso da trindade dos cuidados do mundo. O que comeremos? O que beberemos? E o que vestiremos? Quando você vai para uma festa, o que vai ter para comer? Como é que eu vou vestido? Olha os valores aí, gente. É muito mais perto do que a gente imagina. Por isso que eu falei que é de arrepiar. Porque se a gente leva a sério o que Jesus está falando, ele está falando com a gente, está falando comigo. Falou, Alberto, você vai... Por isso que eu só compro roupa azul. Eu falei, só que hoje eu vim com essa, então não dá para falar, né? Eu estava brincando com eles, que eles falaram assim, eles viram os vídeos no YouTube, você está sempre com a mesma roupa. Eu sou igual o Steve Jobs, cara, não preciso ter outras roupas, eu só vou usar a mesma. Mas ele está falando sobre isso, os cuidados do mundo, as preocupações. Como é que está meu cabelo? O cara ficou 8 horas lá arrumando o cabelo dele. Para quê?
Não, para estar bem na fita, mas você está sempre indo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e sempre com o mesmo cabelo, cara. Para de pensar nisso. Então isso não pode acontecer com os cristãos. Por que não? Por que eu estou falando que é proibitivo? Primeiro, porque ele fala que o nosso Pai que está no céu, o Pai Celestial, ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Então ele está falando, um cristão que entende e quer servir ao Senhor, ele entende que esse Senhor vai cuidar dele, até nas necessidades básicas. Então, nós não vamos ficar perguntando o que nós vamos comer, beber ou vestir, porque o Pai Celeste sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E segundo, não é o foco da nossa prioridade. Nós estávamos falando de prioridade, eu volto a falar da prioridade. O objetivo certo da busca do cristão não está nas coisas materiais. De repente, pode vir por meio das coisas materiais. Não tem nada errado você, de repente, se esmerar numa atividade, num esporte, na profissão, para ter um bônus, para ter um aumento salarial, para ter uma projeção. Não tem nada de errado nisso, contanto que isso não seja para o nosso eu, para o nosso ego, seja para o reino. Por isso que ele está falando para os discípulos, ele não está falando para qualquer um. Porque no mundo os caras querem bombar para quê? Eu sou bom, eu consegui, é minha riqueza, é meu status. Mas para o cristão, para os discípulos de Jesus, ele está falando, foquem e tenham prioridade em outras coisas. Não que vocês não possam ter essas, porque ele está falando, o Pai sabe que vocês precisam de comer, e beber e vestir. Deus não fica desatento com essas coisas, mas que não seja a nossa prioridade. E aí o foco, não acumular riquezas aqui, onde traça, né, vai acabar com a riqueza, onde o ladrão vem roubar. Não, mas aonde? No céu. E a gente volta a falar dos valores anteriores. Se de repente você não sabe o que orar, abre aquelas bem-aventuranças. Se você tiver alguma, você já tica assim. Se você não tiver, começa a orar. E aí é uma listinha grande, né? Tem muita coisa para a gente orar. Então, buscar o foco, acumular o tesouro, as nossas riquezas no céu. É sempre estranho para alguém que é materialista, capitalista, com a mente que a gente tem hoje no século XXI, entender essas coisas. Porque parece o quê? A igreja está pedindo dinheiro, então dá tudo na igreja. Vamos levantar as ofertas, canta uma música aqui nela. Não, não é esse o objetivo. Porque o seu dinheiro é o dinheiro de Deus. Se você é um cristão, se você segue a Cristo, se você é um discípulo de Jesus, o dinheiro que está na tua conta, independente se ele é dízimo ou não, ele é do reino. Por isso que tem gente que chega e fala, eu vou vender aquela casa. Aliás, tem uma história muito interessante. Eu tinha um professor chamado Kaká. A história dele é muito legal, acho que eu já contei alguns detalhes aqui no culto, perdido por aí. E ele estava vendo a necessidade desse povo que está vindo do Haiti, sei lá, esses caras que vêm aí desesperados tentando achar emprego, não sei o quê. E ele começou a ter um sonho de ter um hotel para receber essas pessoas, porque as pessoas não têm onde morar, ficam tudo na rua, ele queria acolher essas pessoas. Apareceu um cara lá que tinha um hotel, falou, não, eu vou disponibilizar o hotel para você usar, eu ia vender, mas usa para o reino. Eu falei, o David pode contar essa história melhor para vocês, porque ele está mais próximo do Kaká. Mas quando eu fiquei sabendo essa história, eu falei, não é algo do reino de Deus? Eu posso planejar, não, eu quero isso, e não acontecer a vida inteira. Mas se é algo do coração de Deus, se é algo do reino de Deus, Deus vai começar a mexer em pessoas que têm a ver com essa proposta de Deus. Porque cada um quer buscar ser sal e luz, cada um quer usar todos os seus recursos, todo o seu tempo, toda a sua lógica, o seu entendimento para expandir o reino. Eu não tenho um hotel. O hotel deve custar milhões. Mas o cara tinha um hotel. E o outro tinha um sonho de que os haitianos fossem morar nesse hotel. E Deus os juntou. Cara, é coisa do reino. Por isso que o reino de Deus, ele é precioso. Porque são coisas que não têm lógica para a mente humana. Você falar de acumular as suas riquezas no céu é incompatível com a mente que nós temos hoje. Nós que eu digo, o pessoal desse século, né, dessa era. Então, pensa, orar, discipular, acompanhar, visitar, estar junto em comunhão, ensinar, tudo isso faz parte das coisas do reino. Tudo isso tem a ver com, vamos dizer assim, o depósito que nós vamos fazer no céu. Se você pensar em Paulo, tudo que ele fazia, ele até uma vez usou um termo assim, espero que Deus não considere isso em conta para esses caras aí. Por quê? Porque o Paulo acho que tem aquela ideia de uma economia, né? Eu estou investindo, cara, um dia eu vou chegar lá e vou ter o galardão. Não que ele corresse atrás do galardão, mas que ele queria estar na presença de Deus e falar, tudo isso aqui foi para o reino. Toda a minha vida. John Wesley foi assim. Vários cristãos são assim. Entre nós existem cristãos assim. Que o cara, não, está precisando de ajuda aqui, eu vou ajudar. Está precisando de intercessão aqui, eu vou orar. Está precisando de alguém para caminhar lado a lado, eu estou aqui.
Está no nosso meio. Esse é o reino de Deus. Por isso que é precioso, por isso que esse tem que ser o nosso foco. Por isso que isso tem que ser a nossa prioridade. Orar mais, entender um pouco mais a palavra, para quê? Para ficar soberbo e começar a falar coisas para os outros? Não, para ensinar os outros, para falar, Deus, me ensina a transmitir essa verdade, porque aquela pessoa precisa ouvir essa mensagem. E muitas vezes eu tenho orado, Deus, que palavra que eu posso dar para determinada pessoa? E Deus tem direcionado. Às vezes é uma palavra simples, mas que você fala, será que eu mando isso aqui mesmo? Não tem nada a ver, né? E a pessoa recebe e dá um feedback. A gente pode fazer isso, todos podem. Não precisa ser um pregador, não precisa ser um ministro, não precisa ser missionário. Todos que estão no reino têm esses recursos para trabalhar no mundo. Então você vê que o nosso foco é o reino de Deus, a justiça de Deus, a pessoa de Deus. Bem contrário àquela trindade dos bens materiais, né? São coisas eternas, são coisas inabaláveis. Então buscar em primeiro lugar o reino. Essa é a nossa preocupação prioritária. Agora esse desejo tem que começar em nós mesmos, irmãos. Essa mensagem, talvez, você já tenha ouvido em alguns outros momentos. Até meditando em casa, além do Sermão do Monte, talvez Deus já tenha te falado dessas coisas. Só que eu vejo que quanto mais cada um de nós chegar diante de Deus, se inclinar realmente para fazer a vontade de Deus e entender que é Ele que vai produzir esses valores em nós, aí em cada setor da nossa vida, pode ser no lar, no casamento, em todas as áreas. Nós precisamos, dessa presença do reino, até mesmo na moralidade pessoal, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pensa, a forma como a gente lida. O reino precisa ser estabelecido. Então eu creio que, se nós fizermos isso, nós vamos nos submeter também ao resultado final, que é uma alegria que só quem vive no reino consegue transmitir. Viver essa alegria de Cristo e essa verdade em Cristo. E ver que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é um desafio, mas tem uma promessa. Por que ele falou no trecho? Vocês conseguem colocar para mim, por favor? O Mateus 31, acho. É o próximo trecho. Aí. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A gente parece que, eu falei, Jesus vai afunilando, vai te levando para um caminho cada vez mais estreito. Mas ele fala, se você buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas. É uma promessa que Jesus fez. Então você vê que as palavras de Cristo, ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela também nos encoraja. Jesus está dando essa promessa para nós. Nada vai faltar. Todas essas coisas serão acrescentadas. Se há falta de habilidade, o Senhor vai acrescentar. Se há falta de, contatos, de pessoas, de gente que vai se envolver naquilo que você está querendo fazer para Deus, para o reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Deus vai acrescentar. Ah, falta roupa, cara. Deus vai acrescentar. Por quê? Porque a palavra de Deus dele está falando. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E aí o que acontece? Esse coração já é desprendido do bem material. Ele já não quer ficar, meu status, minha roupa, minha riqueza. Não, ele já está no reino. Então tudo que vier é para o reino, não vai ficar pegado. Então todas as coisas vão ser acrescentadas porque não vai parar em você. Não vai reter na sua vida, é só para mim, para minha família. Não, é para o reino. O reino de Deus, cara, ele é precioso. E aí vem uma reflexão final para a gente. O que nos atrapalha de frutificar no reino de Deus? Qual será a barreira que tem na minha vida e na sua vida que nos atrapalha de frutificar para esse reino, de realmente viver essa verdade? Eu não vou ler aqui, mas é a parábola do semeador. A gente já fez uma mensagem sobre isso. Mateus 13, do 19 ao 23. Se você lembra bem, Jesus começa falando assim, quando alguém ouve a mensagem do reino, de novo, a mensagem do reino, e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E depois ele vai explicando que cada semente é. E tem duas que eu quero destacar. A primeira, ele vai falar daquela que recebe a palavra com alegria. Nossa, essa é a mensagem do reino, eu preciso buscar, eu preciso ser manso, eu quero realmente conhecer mais a Cristo, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu quero abrir mão dessas coisas. Você recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E o que acontece com isso? Permanece por pouco tempo. Então virou as costas, acabou o culto, desligou a chavinha do reino de Deus, já entramos naquela corrida pelo materialismo, pelas conquistas, pelas preocupações dessa vida, e a gente esquece
que Jesus semeou algo em nosso coração. E depois ele vai falar que ele abandona essa palavra por causa de uma perseguição, por causa de alguma tribulação. Então muitas vezes a gente não frutifica no reino porque nós passamos por algo, alguma tribulação, algo que nos incomodou, algo que nos abalou, e a gente simplesmente nos tornamos infrutíferos, porque a gente para de crer nessa palavra. A gente para de crer na mensagem do reino. E a outra semente que é terrível, eu gostaria de ter uma estatística, mas é impossível isso, para falar quantos de nós somos como essa semente aqui, né? Não, nosso coração é como o terreno que caiu essa semente. Ele fala que essa palavra foi semeada entre espinhos, a semente, né? E as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocaram essa mensagem, tornando infrutífera. Está totalmente ligado ao que Jesus está falando no Sermão do Monte. As preocupações dessa vida, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, e os enganos das riquezas. Que Jesus está toda hora falando, não coloque a esperança de vocês nas coisas desse mundo. Não coloque a esperança de vocês nas riquezas que acabam, que passam, que o ladrão rouba. Então ele fala, essa palavra cai naqueles corações, mas as preocupações e os enganos da riqueza sufocam essa palavra. Mas tem outra palavra que cai num coração bom, e ele frutifica. Então, irmãos, existe algo que nós precisamos eliminar na nossa vida. Esses são obstáculos para a gente frutificar para o reino. E eu não estou falando só de você trazer seu amigo, ele se converter para Jesus e ser mais um membro da igreja. Não, é muito mais que isso. Existem áreas, talvez, a parte da santidade, onde a mensagem de Deus veio, a gente recebeu com alegria, mas ela não tem raiz nela, e ela simplesmente desaparece. Existem áreas que, de repente, a gente foi tratado numa ministração, até mesmo no aconselhamento, ou num devocional, só que vem as preocupações dessa vida. Nossa, como é que eu vou arranjar um trampo agora? Onde que eu vou ser recolocado no mercado de trabalho? O que eu devo fazer com esse valor? E a gente começa a ficar preocupado, e a riqueza começa a nos enganar também, porque a preocupação é, como eu vou me sustentar? Sendo que nós vimos que Jesus falou, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então, nós precisamos eliminar esses obstáculos. E aí nós vamos começar a enxergar o reino de outra forma. Nós vamos começar a frutificar para o reino. E como eu disse antes, é a maior alegria que nós vamos sentir. Quando você prega de Jesus para alguém, aquele cara entende, e ele recebe aquela palavra com alegria, você sai mais alegre que o cara, não dá para explicar isso. O cara que foi salvo, mas você está tão alegre, tão radiante. E há quanto tempo a gente não sente isso? Quanto tempo a gente não sente a alegria de entrar na presença de Deus em oração e sentir, Deus falou comigo. Cara, isso aí é o reino de Deus. Nós precisamos atrair o reino de Deus, porque nós somos parte do reino. E o reino é Jesus, cara. Para resumir o reino é Jesus. Jesus falou que ele é a porta, Jesus falou que ele é o caminho, Jesus falou que ele é a vida. Então o reino é Jesus. Se nós não estamos em Cristo, nós não vamos fazer parte do reino. E aí um último versículo para encorajar, eu depois gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós orarmos. Romanos 8, 31 e 32 fala o seguinte, lógico, é outro contexto, são outras palavras, mas tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Ele vai falar, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Mais uma vez ele está falando, para que se preocupar? Para que andar ansioso? Porque existe uma inquietude no nosso coração, se o nosso coração deveria estar buscando as coisas do reino. Então eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e a gente pudesse refletir junto. E a gente pudesse responder ao Senhor em oração, sabendo que Ele cuida de todas as coisas, sabendo que o Senhor traz providência em todas as áreas da nossa vida, mas que nós também temos essa responsabilidade de optar, Senhor, eu não quero servir a Mamon, não quero servir as riquezas, eu não quero servir de acordo com o padrão desse mundo, mas eu quero servir ao Senhor, o Pai que está no céu, o Pai que é santo, o Pai que quer estabelecer a sua vontade aqui na terra. Então que a gente possa orar para que venha o reino de Deus. Amém? Responda ao Senhor e fique livre para orar. Não se